Olá! A pergunta mais comum que recebo quando alguém quer investir em ações é: por qual começo? Quais empresas eu compro? Bem, não é questão de empresa, mas sim de setor. A pergunta correta seria: quais setores eu estudo primeiro para investir? Este é o canal Aprenda Fácil Educação Financeira. Seja bem-vindo. Hoje nós falaremos sobre por onde começar nos investimentos em ações, seguindo a metodologia Buy and Hold. A economia vive de ciclos. Na fase de expansão, ocorre um crescimento da economia até atingir seu auge. Então vem um período de contração, com declínio das atividades econômicas, até atingir o ponto mais baixo da recessão. Então, o ciclo volta a se repetir. As empresas, logicamente, são afetadas pelo momento no qual se vive do ciclo econômico. Porém, nem todas são atingidas da mesma forma, e algumas pouco sofrem mesmo no período de contração e recessão econômicas. Existem setores da economia menos vulneráveis aos ciclos econômicos, e são exatamente esses setores que o investidor iniciante deve estudar para começar os seus aportes. Observando o PIB brasileiro em períodos trimestrais, nós vemos grandes variações e um momento de forte queda em 2014, com uma pequena recuperação, para nos 2 anos seguintes ocorrer uma forte recessão. No PIB anualizado, vemos que tivemos queda em 2009, 2015 e 2016. Como isso afetou as empresas? Traçando uma linha, notamos melhor os períodos de crescimento e decrescimento do PIB. Será que conseguimos encontrar setores imunes a essas oscilações? Os setores não cíclicos, por definição, são aqueles que não são afetados pelos ciclos econômicos, e dessa forma, eles trazem maior segurança ao investidor pela baixa flutuação do lucro, mesmo em momentos de recessão. Quais são esses setores não cíclicos? Eu destaco 4: o financeiro, seguros, elétrico e saneamento. Vamos ver por que cada um deles é pouco afetado pelos ciclos econômicos. Então, por que o setor financeiro se mostra imune aos ciclos econômicos? Em época de crise, os juros e o spread bancário são maiores. O spread é a diferença entre os juros que o banco cobra ao emprestar dinheiro e a taxa que ele paga ao captar o dinheiro. Na época de crise, tem mais empresa buscando empréstimos para sanar problemas de fluxo de caixa. As pessoas físicas acabam tendo uma redução na renda e também buscam empréstimos para pagar suas contas. E por fim, os financiamentos de bens, tais como os carros, casas, etc., ficam mais caros devido ao aumento do risco de inadimplência. Tudo isso favorece o setor financeiro em épocas de crise. Aqui temos o gráfico do lucro descontado do Banco Itaú que eu peguei no site da Baster. Se observarmos os lucros, veremos que cresceu em praticamente todos os momentos, independente do ciclo econômico. Comparando, vemos que a oscilação do PIB não afetou o lucro do banco. Então percebemos que é uma empresa pouco sujeita ao ciclo econômico nacional. O segundo setor não cíclico que iremos estudar é o de seguros. Por que ele é pouco afetado pelos ciclos econômicos? O custo do seguro tende a crescer em épocas de crise, compensando a queda no número de seguros. Empresas grandes não podem abrir mão do seguro. Por exemplo, um hospital não pode deixar de fazer o seguro predial. E mesmo pessoas físicas não costumam abrir mão dos seguros que fazem. Por exemplo, o seguro de automóvel é a última das despesas que as pessoas físicas tendem a cortar. Aqui, novamente o gráfico de lucro descontado que eu peguei no site da Baster. Nós vemos que os lucros da Sul América seguem uma tendência própria e vem crescendo ano após ano. O terceiro setor não cíclico é o elétrico. A licitação do setor elétrico é vencida pela empresa que apresentar a menor RAP, que é a receita anual permitida. Os contratos têm longa duração, normalmente entre 20 a 30 anos. A empresa tem segurança de quanto receberá anualmente, independentemente do ciclo econômico. Por isso, empresas desse setor serão pouco afetadas por uma crise. Aqui, mais um gráfico de lucro descontado tirado do site da Baster, agora da empresa Engie, a maior empresa elétrica privada atuante no Brasil. A gente vê um crescimento moderado ao longo dos anos. O último setor é o de saneamento. Em 2020, deve ser concluída a votação no Congresso da PL 3261 de 2019, que é o marco regulatório do setor. Provavelmente veremos a privatização da Sabesp de São Paulo, da SEDAI do Rio de Janeiro e da Copasa de Minas Gerais, pois os governos precisam fazer caixa para investir. Após a votação da PL,
O funcionamento dos contratos do setor de saneamento devem ficar muito parecidos com o do setor elétrico, o que fará dessa área ter um aporte de recebimentos estáveis. Aqui, o gráfico de lucro descontado da Sanepar, pego no site da Baster, mostrando que não há correlação entre os ciclos econômicos e os lucros da empresa. A conclusão que chegamos é que o investidor iniciante deve começar seus investimentos por esses 4 setores, pois estão sujeitos a uma menor flutuação. E por hoje ficamos por aqui. Aquele abraço.